Na manhã em que Shao Yunqian deveria subir ao altar, a imagem que entrou na história não foi um noivo alinhando a gravata, mas um homem que, de repente, se deixou cair, como se o mundo o tivesse empurrado. Havia tulipas brancas amassadas no vaso da mesa lateral, as alianças ainda no porta-joias, e Lu Yao parada na penumbra do corredor, o vestido pesando como se fosse de outra vida. A câmera de um convidado tremia, os sussurros cresceram como maré. Ninguém sabia, naquele instante, que o desmaio fora escolhido, não por fraqueza, mas por medo calculado. Vimos Yunqian no chão, a face pálida, o corpo inerte o suficiente para provocar pânico. Vimos também, por trás de seus dedos cerrados, as rachaduras que o poder não consertava. O nome Shao trazia respeito, e expectativas do tamanho de muralhas. Ele herdara mais do que uma fortuna. Herdara um roteiro. Alianças, alianças e mais alianças. E naquele roteiro, seu próprio desejo havia sido escrito em itálico tão miúdo que se perdera. Antes do colapso, ele entrou na suíte nupcial como quem entra num tribunal. A sogra, impecável em seda, já delineava os termos do futuro. A tia tecia sorrisos com economia de afeto. Fu Shikizi observava com a calma de quem calcula uma partida de xadrez. A um canto baixinho, Shen passou um bilhete a Yunqian. Ele leu, e por um segundo o rosto perdeu o verniz. Ninguém além de Shen e ele sabia o que havia naquele pedaço de papel. Uma ordem, uma desculpa, talvez uma trégua. Yunqian respirou uma vez, duas, e fez a escolha que mudaria tudo. Fingiu desmaiar. Não é preciso explicar a técnica para que a escolha carregue consequências. O gesto foi uma armadilha contra si mesmo. Nas primeiras horas, a imprensa chamou de colapso do herdeiro. Os parentes chamaram a ambulância. Lu Yao chamou o nome dele como quem apela a uma ponte. Ela não sabia que ele havia orquestrado o silêncio. Para ela, o chão sob seus pés rachou. Para Yunqian era uma rota de fuga, ou assim queria acreditar. Lu Yao sempre tivera pouca paciência para circos sociais. Nascida numa casa pequena, ensinada a erguer a cabeça e a pagar as contas com dignidade, ela reconhecia a verdade na vida como quem reconhece a própria mãe ao tocar. Áspera, necessária. Grávida de 2, ainda processava o que significava construir uma família que não fosse simplesmente uma soma de obrigações. Divorciada no passado, cautelosa no afeto, havia aberto mão de muito para chegar até ali. Uma carreira construída com esforço, um nome limpo, promessas internas de nunca mais se perder por alguém que não a valorizasse. Quando a ambulância partiu, Lu Yao segurou o vestido com os dedos até que sua pele murmurasse. Alguém ofereceu um chale, outra pessoa tentou consolar. A sogra emulou preocupação e já arquitetava substituições. A sala de espera do hospital cheirava a desinfetante. A vida pública do empresário transformara o instante num espetáculo. O povo quer espetáculo. O povo come especulações. Ele tinha razão para fugir, disse, dias depois, uma colunista sem rosto. O casamento ia revelar problemas. O que ninguém escreveu foi que a fuga vinha com preço. Fingir-se ausente deixou um espaço que outros correriam para preencher. No quarto de hospital, tubos e monitores criavam uma falsa solidão. Yunqian, com a testa fria contra o travesseiro, tentou medir remorso e estratégia como se fossem contas fiscais. Fingir era, para ele, uma estratégia de controle. Se o casamento acontecesse, haveria contratos, alianças, exigências públicas de aparência. Haveria filhos sendo usados como peças de paz, e ele não estava disposto a pagar esse preço. Melhor um silêncio forçado do que uma vida encenada. Melhor a história contada sem ele. Ou assim se convenceu. Do lado de fora, Lu Yao teve que aprender rápido que o silêncio de Yunqian poderia se transformar numa arma contra ela. A família Shao começou a ocupar espaços vazios que o noivo deixara. Advogados checando cláusulas do contrato prenupcial, diretores sugerindo reestruturações e sorrisos que serviam apenas para selar acordos. Fu Xuezi reapareceu como sombra útil. Ofereceu ajuda, ofereceu simpatia, ofereceu olhos onde faltava autonomia. A ambição dela tinha a elegância de um veneno letal disfarçado de chá. Para Lu Yao, cada gesto de bondade vinha com um preço não anunciado. Naquela primeira tarde, quando Lu Yao visitou o quarto onde Yunqian jazia, ela não encontrou apenas um homem imóvel. Encontrou também a ausência de explicações.
Ele fitou o teto como se buscasse respostas. Ela deixou junto ao travesseiro um ramo de tulipas. Ele sempre as preferira brancas, disse uma vez, sem que ninguém tivesse ouvido. O gesto foi pequeno e pesado, uma flor que diz o que a boca não quer. Você deveria ir para casa e descansar, murmurou a mãe de Yunchen, com a voz polida de quem sabe que o mundo se mantém por gestos. Luiao saiu com o vestido amassado, os olhos secos por dentro. No caminho, passou por Laifu, o gato da família Shao, que miou e esfregou o corpo nas pernas dela como quem reconhece gentileza. Luiao abaixou-se e acariciou o animal. Um afago tão simples parecia, naquele mundo, um ato de resistência. Se a primeira cena era o enigma, o noivo que some, o segundo movimento foi a ocupação do espaço público. Manchetes, vídeos, especulações. A direção da empresa precisou emitir notas. Acionistas queriam tranquilidade. No escritório, Fu Xuezi sorriu e fez política como quem mistura bebidas, com sutileza e intenção. A rumoraria que se formou serviu para duas coisas ao mesmo tempo. Aumentou a pressão sobre Luiao e abriu caminho para que quem tivesse ambição pudesse avançar. Num bar de bilhar onde antigos parceiros negociações eram ditas com tacadas precisas, Shang Dongnan esfregou a gola da camisa e olhou para Yunchen, que agora atendia as ligações em silêncio, apenas ouvindo. No clube, os sons das bolas colidindo tinham a clareza de opiniões não ditas. Xian, prático e afável, foi uma das poucas vozes a não condenar ou julgar com pressa. Ele viveu aprisionado por expectativas, disse, com a tacada que acertou a caçapa. Mas você, Yao, não merece ser o bode expiatório. Chen foi direto. Era o tipo de amigo que assume riscos. Chegou ao hospital com desculpas, com um café frio e com notícias. Os registros de segurança do hotel tinham falhas de 2 minutos. Uma porta lateral foi aberta e ninguém sabia por quê. Nós avisamos que isso podia sair do controle, sussurrou, com irritação contida. Chen conhecia Yunchen mais do que quem apenas trabalha com ele. Conhecia o homem que escondia o peito atrás do terno. Se havia alguém que poderia ajudar a entender o cálculo por trás do gesto, era ele. Mas mesmo Chen começou a ver rachaduras quando as repercussões se multiplicaram. O primeiro CTA do dia, porque histórias desse tipo queriam plateia, veio nas redes. Se você quer ver como esse plano perfeito desmorona, siga até o fim. Era uma frase curta, grudentamente convidativa. E como quem cede a uma promessa de novela, um público inteiro decidiu ficar. À medida que a poeira das primeiras 48 horas assentava, surgiram outras surpresas. Uma carta anônima deixada na mesa de Luiao perguntava se ela sabia de todas as cláusulas do contrato. Uma gravação parcial de uma conversa foi vazada para jornalistas, onde alguém insinuava dívidas antigas. E no escritório, contratos foram reabertos como se o silêncio de Yunchen lhe desse um novo peso. O cenário corporativo mudou em horas. Uma reunião emergencial, decisões tomadas por procuração, e a mesma mão que costumava assinar cheques, agora assinava delegações de poder. Luiao sentiu o chão mover-se sob ela. Não por medo da riqueza, ela sempre teve força para fechar contas, mas por entender que estava sendo empurrada para uma narrativa onde sua integridade seria posta em xeque. Assinou boa coisa? Perguntou um advogado com ar de quem explica a matemática do desapego. Ela respondeu com firmeza. Assinei o que parecia justo. A resposta foi recebida como evasiva. Quem olha de longe costuma encontrar falhas onde não existem, e os que desejam uma queda postergam suas tornas. Quando voltou para casa por uma noite, a casa pequena onde crescera e onde Laifu a visitara como se fosse agora sua, Luiao cozinhou uma tigela de sopa. A sopa era mais do que alimento, era um rito de memória. A mãe dela preparara a mesma sopa por anos para curar resfriados, recuperar forças. Fazer sopa era um resto de cuidado que dizia, eu me importo, eu sustento. Aquela noite, colocaria a tigela ao lado de documentos assinados, revisaria números, e depois, com o gato enrolado no colo, fecharia os olhos alguns minutos. O que aconteceu depois não foi algo que se pudesse prever lendo regras. O mundo é sempre melhor em surpreender com maldade e equívocos do que com lógica. Luiao bebeu a sopa e sentiu primeiro um gosto que não podia nomear, metálico talvez, ou simplesmente errado. Não teve tempo para pensar. O chão veio por baixo dos pés e ela acordou com as luzes do hospital florindo como estrelas. O telefone tocava sem parar. O rosto da mãe dela estava em prantos. Lai fumeava apressado embaixo da cama do quarto improvisado. Suspeita-se de envenenamento, disse uma enfermeira com a solenidade de quem evita palavras pesadas. O hospital não era palco, era lugar de urgência.
exames, provas e uma sensação crescente de que aquilo não era um acidente. Na redação, manchetes surgiram como cogumelos. Noiva hospitalizada, suspeita de atentado. No grupo de apoio de Lu Yao, Chen foi a primeira linha. Ele não aceitava que alguém atentasse contra uma mulher grávida por ambição. Xiang ajudou a bloquear ansiedades públicas, com contatos e senhas. A polícia entrou no caso sob o olhar atento da promotoria, porque quando há dinheiro, há interesse público. As investigações foram discretas, mas houve rastros. Uma filmagem de segurança da vizinhança mostrava uma figura encapuzada rondando a casa na hora do jantar. Registros de entrega não batiam com horários, e alguém havia mexido no lixo à procura de algo que poderia ser prova. A descoberta do possível atentado pulverizou qualquer teoria simplista. O mundo de Yun Chen já era complexo demais para uma fuga sem feridas. Mu Chen, por sua vez, observava tudo com ressentimento crescente. A sombra da tragédia que atingira o irmão dele o transformara numa figura de ódio contido. Para ele, Yun Chen fora sempre a face de um sistema que sufocava promessas. Quando o nome de Yun Chen foi associado à sala de operações empresariais e ao casamento que se transformava em escândalo, Mu Chen sentiu que a chance de justiça, ou de vingança, se aproximava. Ele começou a falar com figuras nos bastidores, a pressionar, a espalhar um mapa de suspeitas. Não era apenas o desejo de ver Yun Chen cair, era a convicção de que se todo mundo pudesse sentir na pele o impacto de decisões alheias, haveria reequilíbrio. O perigo é que equilíbrio para alguns vira catástrofe para outros. De volta ao hospital, quando soube do ataque a Lu Yao, Yun Chen sentiu algo que não o deixou acomodar-se na encenação. O plano havia sido oco, um colapso, um tempo para respirar, um recuo corporativo. Em nenhuma cláusula previa-se uma tentativa real de tirar a vida de alguém que ele prometera proteger. Ele recebeu relatórios por mensagens cifradas enviadas por Chen. Ela está estável. Há suspeitas. A polícia entrou. Cada texto puxava na corda do remorso. Sentiu pela primeira vez que o silêncio poderia ferir, não só a si, mas aquela pessoa que, com o ventre crescendo, não tinha como fugir para uma sala de fumos. O efeito foi uma fissura interna. Yun Chen, acostumado a ser calculista, percebeu que seu teatro criara palco para atores com intenções piores. A encenação fora uma tentativa de controlar narrativa. O resultado fora caos. Sentiu-se responsável porque seu gesto, embora planejado, gerara um vácuo onde outros puseram veneno. Não era o autor direta do crime, mas a responsabilidade moral apertou como uma luva demasiada. Naquela madrugada, ele tentou falar com alguém, mas a voz embargou. Ele percebeu que havia tocado num fio, que por sua vez acionou um mecanismo que ninguém previra. Do lado de fora, a família Shao reagiu com pressa política. A matriarca organizou uma operação de contenção, reuniões com advogados, contato com a mídia de relações públicas e posicionamentos de respeito à investigação. Fu Xueze, que havia treinado sorrisos para situações de oportunidade, aproximou-se de conselhos com a frieza de quem cuida para que a tempestade varra rivais e alimente ambições. Precisamos manter a imagem, ela disse num tom que misturava piedade e cálculo. Para Lu Yao, cada gesto desses era uma confirmação de que havia, de fato, um jogo maior em movimento. No leito de hospital onde Lu Yao se recuperava, pequenas cenas de humanidade se destacavam mais do que os grandes gestos. Laifu, levado por um amigo, pulou no cobertor e enroscou-se no colo, como se fosse um remédio sem bula. Uma enfermeira deixou um embrulho quente com sopa de arroz, seguro, simples, e Lu Yao sorriu apesar do mal-estar. Essas pequenas ações foram os atos que manteriam a narrativa. Alguém a protegera, outras mãos a carregaram. E, em algum lugar, a verdade ainda fumegava, esperando que fosse pinçada por olhos que procuravam justiça, não só escândalo. Enquanto isso, Yun Chen recebeu um vídeo curto no celular, a imagem granulada da noite em que Lu Yao passara mal. Não era a filmagem da tentativa em si, apenas um corredor, uma silhueta que se movia com pressa. Algo, no gesto daquela silhueta, foi suficiente para disparar uma série de lembranças que Yun Chen tinha tentado enterrar. Era a sombra de um capuz que se curvava como se evitasse ser reconhecido. A confiança no seu plano havia sido uma ilusão de segurança. A ilusão agora deixara rastros. A decisão que o levou a fingir o desmaio havia nascido do medo de perder o controle e do desejo de empurrar seu destino para a margem, por uma noite, enquanto o mundo se refasava. Mas o controle é um ingrediente volátil. Quando se tenta manipular o fluxo,
algo sempre toma o caminho mais violento. Um plano que era para isolar acabou por expor. Um silêncio forjado tornou-se espaço para violência real. E Yun Chen, por trás da encenação, viu pela primeira vez como a sua fuga poderia ter um preço que ele não estava disposto a pagar. Os procuradores, a imprensa e as pessoas de bem que lutam para manter a ordem social começaram a se organizar para encontrar culpados. Mas encontrar culpados não é mesmo o ponto primordial. O que vinha a seguir era a arte do reparar. Como se remenda um laço partido por escolha e não por acidente? Como se reconstrói a confiança que foi pisoteada por uma decisão de fuga? A resposta não estava clara, mas o caminho começava com admitir haver escrito a própria ausência. Na sala escura do hospital, encoberto por monitores que fingiam silêncio, Yun Chen recebeu uma ligação que o fez tremer. Era Shan Dongnan, direto, sem adornos. Você fez algo estúpido, Yun Chen, disse. Agora alguém tentou fazer algo pior. Acha mesmo que vai ficar tudo só com a sua ausência? A linha ficou mansa depois da frase. O que Shan falava era óbvio e terrível. O mundo não perdoa quem brinca com o vazio. O mundo usa o espaço vazio para seus próprios fins. Yun Chen fechou os olhos e viu, por um segundo, as imagens de Lu Yao no hospital. Mãos pequenas, olhos firmes, um ventre que não sabia de ruína. A sensação de impotência o atingiu com uma clareza que dinheiro não compra. E foi ali, naquele silêncio falso, que uma contradição se revelou. Ele havia fingido para não perder o controle, e agora perdia tudo por causa desse controle que buscara desesperadamente. O que antes fora fuga, transformava-se em assombração. Enquanto isso, alguém vasculhava as câmeras do condomínio onde Lu Yao morava. Alguém falava ao telefone com voz baixa. Alguém, provavelmente com luvas, remexia o lixo em busca de um rastro que podia incriminar um ou inocentar outro. A investigação estava só começando, e as peças se moviam como num tabuleiro, em que nem todos conheciam as regras. No fim da primeira semana, as feridas eram mais internas do que visíveis. Lu Yao recuperava-se, e cada vez que fechava os olhos, via cenas que pareciam com atos de novela. Yun Chen caindo, a família sorrindo às escondidas, Fu Xueze perto demais. Era difícil distinguir onde estavam as verdadeiras intenções. A cada ligação, a cada visita, o mundo oferecia teorias e acusava. E a mais dolorida, talvez, era a sensação de ter sido usada como escudo por um homem que, de certo modo, quis proteger a si mesmo, e com isso, a expôs ao perigo. Num corredor iluminado por lâmpadas frias, Chen conversou com um delegado que, apesar da seriedade, demonstrava exasperação pela forma como poder e afeto se misturavam. Há indícios, senhorita, disse o delegado, sem muita cerimônia. Temos registros de movimentação suspeita, mas precisamos de provas mais sólidas. Provas. Essa palavra, tão técnica, tão jurídica, pesou sobre todos como uma sentença preliminar. Abaixo daquela urgência legal, porém, havia um tema menos óbvio que corria como fio entre as cenas. Os pequenos gestos que fazem alguém se pertencer. A sopa que salvou ninguém, a flor que ficou no travesseiro, o gato que ronronou como se dissesse que ainda havia ternura. Esses atos, simples e humanos, se tornavam para Yun Chen as acusações mais pesadas. Ele não só viera atrás de sua liberdade. Descobrira que no caminho havia laços que ele talvez não tivesse o direito de quebrar, sem arcar com o resto. E foi nesse nó, nesse emaranhado de intenções e medos, que a primeira parte da história encontrou seu ponto de transição. A filmagem que surgira, a mesma que mostrava a silhueta encapuzada, foi enviada por uma fonte anônima a Lu Yao por mensagem às 3 da manhã. No vídeo, uma sombra se movia com pressa. O ângulo não mostrava rosto. A forma do casaco era imprecisa. Mas havia um detalhe pequeno, quase infantil, um pedaço de tecido que parecia ser do mesmo padrão que Fu Xueze usara nos dias da festa. Era uma pista frágil, mas tentadora. Quando Lu Yao assistiu, sozinha naquele quarto de hospital, sentiu algo gelar. Não era apenas a ideia de que alguém quis tirar sua vida, mas a possibilidade de que alguém de perto estivesse disposto a fazer qualquer coisa por uma posição. A suspeita que pairou pesou como chumbo. E do outro lado da cidade, num quarto de hospital onde um homem fingia dormir, uma mensagem chegou com o mesmo vídeo.
Yun Chen viu a sombra e sentiu que o buraco que havia cavado se transformara num poço. Ele poderia ter saído dele com palavras. Agora, era preciso enfrentar consequências. O telefone tocou de novo. Uma voz do outro lado perguntou: "Você pretende falar a verdade?" E o que restou foi o silêncio. Aquele silêncio que já não podia ser fingido. O telefone tocou de novo. A voz do outro lado foi curta, direta, como se fosse uma lâmina. "Você pretende falar a verdade?" Yun Chen deixou o aparelho cair sobre o cobertor. O som ecoou no quarto silencioso como uma acusação. Não foi um toque de chamada. Foi o puxão final que arrancou a colcha do teatro que ele havia montado. Houve dias em que Yun Chen imaginou respostas ensaiadas, justificativas políticas, termos frios que pudessem proteger negócios e nome. Em nenhum daqueles roteiros havia espaço para a imagem de Lu Yao vomitando palavras de incredulidade, para a cena de Laifu enroscado nos sapatos dela, tentando oferecer consolo. Em nenhum plano havia previsão para o peso real da culpa, que não é teoria, é coisa que se aloja nas costelas e não dá passagem ao ar. Ele levantou, pela primeira vez em semanas, com os olhos sem costume de chorar. Saiu do quarto onde tinha fingido dormir e foi até a janela do hospital. Do lado de fora, a cidade seguia. Ônibus passando, um entregador apressado, uma placa de neon que insistia em vender o sorriso. Tudo isso parecia inequívoco. O mundo não pede permissão para continuar. E Yun Chen, que tentara silenciá-lo, descobriu que o mundo continuava com ou sem ele, e que havia, em seu silêncio forjado, alguém cujo coração batia em risco real. Enquanto isso, fora do hospital, a busca por respostas se transformava em pressa. Chen não era só força bruta, tinha inteligência prática e alguma sede de justiça. Ele e Xiang vasculharam ligações, revisaram horários, pressionaram recepcionistas e seguranças. No meio desse trabalho, apareceu uma filmagem. Não era nítida, era um registro de corredor, aqueles ângulos que os prédios guardam como olhos sem emoção. Na imagem, alguém caminha de forma hesitante naquela noite do colapso. A silhueta não dava para ver o rosto, mas o gesto de quem ajeitava a lapela, um pequeno ato íntimo, foi o suficiente para que Shen reconhecesse o andar. Era Yun Chen. Ter aquela prova significou duas coisas ao mesmo tempo: poder e devastação. Poder porque com imagens podia-se mostrar que havia algo combinado. Devastação porque a imagem tirava a última cortina da mulher que amava e a transformava em plateia de uma fraude. Shen trouxe o material direto para Lu Yao. Sentaram-se na sala pequena do hospital, onde as flores, tulipas meio fechadas, cheiravam a expectação. Ele mostrou o vídeo e ficou esperando a reação. Lu Yao sentiu um bocado de frio subir do estômago. Não foi surpresa intelectual, foi física. Alguém havia atravessado sua confiança. "Por que você mostrou isso?" perguntou ela. E a pergunta não ia para Shen, flutuava entre os três, como se o aparelho, a imagem e o silêncio pudessem exigir explicações do próprio universo. Shen não respondeu com palavras longas. "Porque você tem o direito de saber", disse só, como quem entrega um bilhete que não pode mais esconder. A divulgação foi lenta e cruel. Um vazamento, depois outro, e a imprensa, sempre afiada, converteu a história em manchete. Noivo forjou o colapso, jogada do herdeiro, teatro nupcial. Cada manchete pesava no peito de Lu Yao. A sensação era de correr em areia movediça. Quanto mais lutava para explicar sua honestidade e a gravidez, mais a narrativa pública a engolia como peça secundária. No ápice da tempestade midiática, algo pior ocorreu. O promotor do caso do envenenamento telefonou. Havia novidades, não conclusivas, mas inquietantes. Uma análise de vendagens e entregas havia produzido nomes. Uma câmera na cozinha do prédio tinha registrado, naquela noite, uma figura que passou pela porta de serviço. Era um corpo pequeno, trajando um casaco com padrão que, por coincidência cruel, lembrava o lenço que Fu Shuezi usara no dia da festa. A coincidência virou fio. Fio virou investigação. Lu Yao sabia o que era estar sozinha no jogo do poder. A vida a ensinara a tomar decisões que salvavam contas e dignidades. Não queria ser peça em jogo de interesse alheio. Decidiu que ia lutar com as únicas armas que tinha: verdade e atitude. Acionou um advogado que conhecia desde a juventude e apresentou queixa formal. Pediu proteção para si e para o bebê e solicitou que a investigação fosse rigorosa. Assumiu a postura com a clareza de quem encara números, não porque contabilizasse sentimentos, mas porque sabia que o mundo às vezes só entende em documentos.
Enquanto a investigação do atentado à mesa da sua casa seguia, Yun Chen foi arrastado para outra corrente, a da desconfiança interna. A revelação do vídeo do corredor desmanchou o que restava de seu teatro. Era público agora. Ele havia decidido, por vontade própria, se ausentar. Isso, combinado com a tentativa de matar alguém no ambiente íntimo, tornou sua decisão mais que um escândalo emocional, virou questão de responsabilidade moral. A família Shao, que controlava redes, começou a alisar anteparos. A matriarca se reuniu com advogados. A mãe de Yunchan deu entrevistas pedindo calma. Enquanto isso, Fu Xuezhi observava com olhos de oportunidade. Agora é a hora, pensou. A ambição, no entanto, tem um custo quando entra no jogo do crime. O primeiro confronto real entre Lu Yao e Yunchan aconteceu uma tarde em que gotas de chuva batiam no vidro da sala de visitas do hospital. Não havia audiência, só o gotejar e as palavras que demoravam a sair. "Por que você fez isso?" Lu Yao perguntou, e a pergunta foi como uma lâmina precisa. Yunchan respirou. A voz saiu quebrada, porque ele não era apenas um homem acostumado a dar ordens, era alguém que se via, pela primeira vez, pequeno diante de outra pessoa. "Por medo", disse ele. "Medo de perder tudo, medo de que a história me consumisse. Achei que se eu criasse um apagão, você se afastaria da tempestade." "Você apagou mais que uma tempestade", ela devolveu. "Apagou a confiança. Apagou a promessa de estar aqui. Não era isso que eu imaginei." A acusação não era de ódio, era de um luto contido. Ele ouvira. Não é que não entendesse, era que a compreensão vinha tarde demais. Não era só diálogo. A cena se transformou quando ela, com calma, colocou sobre a mesa o resultado de uma investigação particular que mandara fazer. Registros de ligações trocadas, mensagens que pareciam ter sido editadas e um pequeno envelope como um recibo. Uma encomenda feita para um endereço de serviços que apontava, de forma indireta, para alguém do círculo íntimo de Fu Xuezhi. A prova não era contundente por si só, era um conjunto que começava a montar uma linha causal. "Você precisa entender que minhas escolhas ferem", disse Yunchan, baixando o olhar. "Eu pensei que poderia salvar a mim e a empresa. Não pensei que colocaria você em risco." "Salvar a si e quebrar a outra pessoa não é salvação", respondeu Lu Yao. A fala dela não buscava humilhar, pedia uma reparação que não seria instantânea. "Se você quer consertar, comece assumindo. Não com discursos, com gestos." Ele concordou em silêncio. Era o começo de algo que exigia mais do que palavras. Exigia coragem. E então veio o episódio do falso artefato. Não era uma bomba que explodiu num arranque de violência. Era um objeto colocado com intenção de causar pânico numa reunião de acionistas. Um dispositivo que, quando percebido, gerou corrida, sirenes e um alvoroço que ninguém esperava. A polícia tratou o caso com severidade. A intenção de semear medo em um ambiente público, mesmo que o objeto fosse inofensivo ou uma campainha de ameaça, configura crime. O responsável foi detido em flagrante. Mu Cheng. A prisão de Mu Cheng teve um caráter trágico. Ele não era um terrorista. Era um homem que perdera o irmão por decisões que julgara injustas, que vira no ato de provocar pânico uma forma de corrigir uma dívida moral, uma forma distorcida de justiça. Em um confronto direto, quando os policiais o seguraram, ele afirmou que queria que o mundo sentisse o estalo de quem perde tudo. Não pedíamos glamorizar sua escolha. Era preciso entender a ferida por trás do gesto. Mu Cheng foi levado. Em depoimento, misturou raiva com lágrimas. "Vocês não entendem", disse. "Ele representa um sistema." A fala não o redimia, apenas explicou. Diante das câmeras, no pátio da delegacia, seus olhos buscaram Yunchan. Não era só ódio, havia misturado uma expectativa de punição e de que o adversário, o símbolo, pagasse. Yunchan, naquele instante, sentiu a resposta que sua encenação havia provocado. Os atores do sofrimento real se moveram em cena, e ele era o epicentro. A cena pública do acaso falso mudou o tom do debate. A imprensa interrogou. Quem tinha algo a ganhar com a escalada? Quem se beneficiou do vazio criado pelo colapso? As respostas começaram a tomar forma. Investigações da polícia uniram pontos que mostravam conexões entre Fu Xuezhi e alguns fornecedores. Telefonemas indicavam encontros secretivos em cafés e mensagens deletadas que, com perícia, ressurgiram em relatórios.
O caminho da prova é bem pouco romântico, é meticuloso. E foi nesse trabalho que, aos poucos, se construiu a acusação mais dura contra a que pairava como sombra por trás do sucesso de Yuntian. Fushue-zi, confrontada numa reunião na sede, negou tudo. Seus olhos frios buscavam cada frase como quem mede cada possibilidade. Isso é calúnia, disse com voz calculada. Sou a segunda em comando, claro que realizo reuniões. Mas admitir que tentaria um crime? A defesa dela não era só retórica, era parte de um teatro de sobrevivência que a ambição costuma exigir. Mas a verdade tem formas que insistem em aparecer. Uma atendente de restaurante lembrou de uma conversa estranha. A equipe de entregas confirmou uma parada não registrada, e um funcionário da limpeza percebeu que, na noite, uma panela fora retirada do local onde a sopa fora preparada. As pequenas contradições criaram uma rede. A polícia encontrou numa caixa retirada do carro de uma das assistentes de Fushue-zi embalagens descartadas que, quando ligadas a bilhetes e transferências, apontavam para um esquema de manipulação. Não apresentarei detalhes técnicos, não é preciso, mas o padrão de conectividade entre a assistente e Fushue-zi trouxe luz suficiente para que promotores decidissem por acusações formais. A quebra do coletivo não foi imediata. Fushue-zi tentou fazer acenos públicos de charme, aparecer como vítima de intriga, fazer rostos que diziam não fiz. Perdeu contratos importantes. A empresa que a abrigava começou a cortar laços. E quando a promotoria apresentou os fatos em audiência inicial, a pressão social se tornou fato legal. Processos foram instaurados. Num desses dias de acusações e manchetes, Yuntian fez algo inusitado. Pediu para falar numa sessão da diretoria. Não foi para pedir aprovação, foi para abreviar o que resta de farsa. Subiu no púlpito com mãos trêmulas e pela primeira vez deixou que a voz saísse vulnerável. Eu quis controlar, começou, sem floreios. Criei um buraco para respirar e descobri que ele suga a vida. Eu errei. Errei por medo, e não existe justificativa que cure isso. Fingir ausência abriu espaço para algo pior. Eu vou assumir minha responsabilidade. Não é justo, não é correto, e aceito as consequências. Naquele mesmo dia, assinou cartas de renúncia temporária de algumas presidências, autorizou a auditoria independente e pediu que sua mãe deixasse de interferir em assuntos da empresa enquanto a investigação seguia. Pequenos atos administrativos, talvez, mas de grande significado. Admitir fraqueza quando você nasceu sob a armadura da decisão é um passo que não se resolve com notas oficiais. Era o começo da reparação. E reparação, no mundo real, é lenta. Enquanto isso, a investigação sobre quem tentou envenenar Luiao caminhava a passos firmes. A polícia encontrou impressões digitais em recipientes. Testemunhas identificaram uma entrega fora de hora. E entre mensagens apagadas, restava um rastro de chamadas entre a assistente de Fushue-zi e um fornecedor. Quando confrontada com os fatos, a assistente chorou e disse o óbvio. Estava assustada. Havia sido pressionada. A defesa dela não era inocente. Era submissão. As ordens vinham de cima. A linha de comando se evidenciou. Fushue-zi foi formalmente acusada de conspirar para causar dano. A narrativa que ela tentara arquitetar, de substituição, de subida na escada, veio à tona de forma brutal. Lições desse tipo não costumam gerar epifanias instantâneas. Para cada pessoa que cai, há um grupo que precisa aprender a reescrever comportamentos. Para a família Shao, a exposição foi um jornalista que vira uma lâmpada acesa no gabinete. Para a matriarca, cujo rosto antes impecável, agora parecia menos inatingível, veio o reconhecimento público de que controle pode se transformar em injustiça. Os laços foram testados. Houve defesas, obviamente. Ninguém muda de alma numa semana. Mas as ações legais avançaram e as demissões vieram. No núcleo da história, entretanto, havia a relação entre Yuntian e Luiao. Reparar não significava voltar ao ponto inicial, significava reescrever. A cena da reconciliação ocorreu sem plateia. Luiao em casa, na sua pequena cozinha, com a panela que há anos guarda memórias, e Yuntian na soleira da porta, com uma sacola de compras nas mãos. Não flores, não alianças, compras. Eu sei que não há gestos que apaguem, disse ele a princípio de forma curta. Mas há coisas que posso começar a fazer. Posso responder às investigações. Posso renunciar ao cargo que me dá poder para manipular. Posso aceitar que você cuide dos nossos filhos na hora que precisar. Posso desfazer cláusulas. Posso criar um fundo para quem foi afetado por decisões da minha família.
Lu Yao olhou para a sacola. Ela não queria palavras retóricas, queria a atitude. Observou o homem à frente e viu honestidade pela primeira vez sem verniz. Quero que você pague por verdade, disse. Não quero espetáculo, quero ação. Se você quiser reconstruir algo comigo, será com trabalho. E será transparente, sem contragos escondidos. Ele concordou. E a reconstrução começou com coisas concretas. Yun Chen abriu as portas da empresa para a auditoria externa, doou parte de seu salário para um fundo que ajudaria vítimas de decisões corporativas negligentes e autorizou investigação interna, que resultou em demissões e processos. Ele também prometeu, e cumpriu, não interferir nas investigações sobre o atentado a Loyal. Para muitos, foi um passo audacioso, para outros, insuficiente. Mas só a ação poderia transformar o discurso em confiança. Mu Cheng, depois do confronto público, foi julgado por ocupação ilegal e por tentativa de causar pânico. A juíza, num discurso conteudista, colocou fronteiras. A dor não justifica o crime. A sentença foi temperada, alguns meses de detenção, mais medidas reparatórias e a obrigação de participar de um programa de reconciliação comunitária. No tribunal, Mu Cheng chorou ao falar do irmão e pela primeira vez pediu desculpas a quem havia machucado. Não que isso apagasse dor, mas era um passo na direção que o sistema exige. Admitir, reparar, tentar recompor. Os desdobramentos legais para a Fushux foram mais pesados. Houveram acusações de conspiração, tentativa de homicídio culposa e fraude. A promotoria apresentou o encadeamento de provas com frieza técnica. A defesa alegou perseguição interna e injustiça. O processo foi longo e televisionado. A queda social dela veio com perda de bens, afastamento do quadro e a ostracização de quem por meses a aplaudira. A ambição, em sua versão mais agressiva, encontrou limites. O que mais surpreendeu o circuito de amigos foi o modo como Mu Cheng e Yun Chen, após o período de eventual hostilidade, encontraram espaço para um diálogo tenso, mas real. Em uma sala reservada do centro de mediação, encontraram-se não para disputar, mas para conversar. Não era você sozinho, disse Yun Chen, com uma expressão nova, a de quem reconhecia um sistema. Mas eu me fiz parte dele. Mu Cheng ouviu. Olhou para ele com a fúria ainda presente, porém menos cega. Diante de pessoas que tiveram suas vidas viradas, a vantagem de falar foi mutável. Não havia absolvição, mas havia entendimento de causa. Hoje, Mu Cheng trabalha com grupos que fazem mediação, usando sua energia para algo que não destrua. E Lu Yao. A trajetória dela não foi de vitimização. Pelo contrário, tornou-se figura de resistência. Enquanto sua recuperação física ocorreu com os cuidados de médicas e amigas, sua estatura moral cresceu entre aliados e concorrentes. Ela recusou propostas de acordo que a transformassem em peça de marketing. Conseguiu que a empresa abrisse linhas de apoio a gestantes em situação de risco, com políticas de proteção e canais de denúncia. Assumiu também cargos consultivos para garantir transparência nas contratações. Não buscou reivindicação por fama. Quando Lu Yao cochilava no sofá, Lai Fu se enroscava no colo. Quando a angústia apertava, o gato miava como se dissesse que a vida tinha também horizontes menores e valiosos. Foi decisivo que a verdade, por vezes, tenha necessidade de suporte documental. A equipe de segurança do condomínio gravou um trecho de conversa em que a assistente de Fu Xuezi confessava suas ordens. Houve ainda um diário, não um documento jurídico, mas um caderno que jazia numa gaveta, onde anotações de encontros e promessas testemunhavam a pressão exercida por quem queria subir. Quando tudo isso foi apresentado no tribunal, o quadro se completou. A construção de um crime raramente é apenas a soma de um ato. É o encadeamento de motivações, de pressões e de cumplicidades. Em paralelo a essa montagem de provas, houve um gesto de coragem que mudou a percepção pública de Yun Chen. Ele compareceu a uma sessão pública, sem advogados que bloqueassem perguntas, e respondeu. Não fugiu, não tentou mitigar. Foi acusado, escutou perguntas duras e atendeu com verdade. Pediu perdão a Lu Yao em frente a câmeras, não para aplacar críticas,
mas porque entendeu que a exposição pública exigia reparo maior do que notas de imprensa. Para alguns foi um espetáculo, para outros um passo genuíno. A diferença, como sempre, estava na duração. Seriam as ações de Yun Chen posteriores a sustentar sua fala. Eles começaram a construir um novo acordo prático. Lu Yao aceitou discutir a guarda das crianças futuras e a presença de Yun Chen como pai ativo, mas recusou aceitar manipulações. Queria também que a aliança estivesse livre de cláusulas que pudessem ser usadas como armas, porque afinal o que ferira não era a aliança em si, mas a instrumentalização do contrato. Assim foram revogados itens que pudessem permitir controle unilateral. Yun Chen assinou, diante de testemunhas, que abriria mão de privilégios corporativos que lhe permitiam manipular processos em nome do que chamava salvação. A economia simbólica disso foi enorme. Ele renunciou àquilo que o prendia à ilusão de controle. Meses passaram, com o ritmo de quem costura. Houve, claro, momentos de retrocesso. Ataques de imprensa, fofocas maliciosas, tentativas de desacreditar depoimentos. E houve também momentos de ternura que mudaram o tom entre eles. Numa noite chuvosa, depois de um dia tenso em assembleia, Yun Chen foi até a casa da mãe de Lu Yao, um lugar que cheirava a comida simples e segurança, e pediu para ajudar a preparar sopa. Foi um gesto inesperado, mãos que assinavam contratos mexendo em colher. Lu Yao observou, não falou, deixou-o estar. Preparar a sopa naquela cozinha, com a janela aberta e Lai Fu pulando no balcão em modo de vigia, foi um rito novo. A sopa saiu errada no começo, por falta de costume. Riram. A cena não apagou feridas, mas colocou sal na comida que começava a aceitar ser dividida. A virada emocional mais forte, porém, aconteceu quando a gravação que revelou parte do teatro do colapso foi exibida num lugar que ninguém esperava, um tribunal, no processo administrativo da empresa. A exibição teve o efeito de transformar espetáculo em documento. De repente, o que era rumor virou fato. A reação pública foi severa. Mas ainda assim, houve espaço para que Yun Chen se colocasse vulnerável. Ele permitiu que suas falhas fossem parte do registro, pediu desculpas públicas novamente. E pela primeira vez, não por palco, mas por convicção, disse que preferia perder o cargo e consertar a família a manter a cadeira e perder sua humanidade. O desmantelamento do poder de Fu Xuezi foi gradual. Houveram audiências, testemunhos, e ela enfrentou não só a lei, mas a ruína de uma reputação construída nos salões da ambição. A queda não gerou aplausos, gerou reflexão. Para alguns, ela foi vilã. Para outros, a demonstração de que quando o poder se desacompanha de ética, o preço é alto. A justiça fez o seu trabalho, não sem críticas, mas com a determinação de dar voz à vítima. Quando o processo principal terminou, houve um momento de silêncio coletivo que parecia bom. Era como se a cidade respirasse uma vez mais. Aproveitei. Lu Yao e Yun Chen, agora fora do turbilhão midiático mais agressivo, sentaram-se numa tarde para conversar sobre o futuro. Não foi uma negociação dramática, foi um diálogo econômico de emoções. Ele queria consertar, ela queria segurança. Ambos sabiam que o remédio precisa de tempo. Eu não quero casar de novo por contrato, disse Lu Yao. Quero casar por escolha, todos os dias, e quero garantir que nossos filhos não sofram as consequências de decisões egoístas. Então vamos construir isso, respondeu Yun Chen. Sem cláusulas espinhosas, sem apropriações. Eu renuncio, não só no papel, ao que me dá poder de manipular. E, senhora Shao, minha mãe e minha tia precisam entender que não vou mais aceitar interferência que prejudique você. Foi um acordo muito mais pesado que qualquer documento. Foi promessa de mudança de rotina, de limites familiares e de presença real. Também incluiu, pragmaticamente, que Yun Chen se afastaria do dia a dia da presidência e assumiria um papel consultivo até que a empresa passasse por uma reestruturação liderada por um conselho independente, no qual Lu Yao aceitou participar como voz nova. Não era uma ascensão ao trono, era um convite para que ela pudesse influir em políticas de ética e apoio a funcionários vulneráveis. Meses depois, a cidade assistiu a uma cerimônia discreta. Não houve flores a exagerar, só tulipas dispostas numa jarra simples, brancas, como as que ele gostava. Lu Yao usava um vestido leve e sorria com os olhos. Yun Chen estava visivelmente mais calmo. Não foi uma festa para a imprensa, foi um encontro reservado, com amigos e poucas pessoas da família. Não havia um contrato, havia uma escolha. Eles trocaram votos de forma muito humana. Prometeram transparência, presença e honestidade. Não prometeram que nada ruim aconteceria. Prometeram que quando algo ruim viesse, iriam enfrentar de frente. Durante a tarde, houve momentos que foram selos de afeto.
Ele serviu a sopa que ela aprendera a amar. Era ele quem segurava Laifu quando o gato, curioso, subia no colo dos convidados. Xiang fez uma tacada de bilhar simbólica numa mesa colocada ao canto do jardim, gesto antigo de amizade e brincadeira. Esse bilhar, que aparecera no início como símbolo de negociações, ganhou um tom doméstico, um recomeço que não exigia grandes plateias. As mudanças na companhia seguiram. A diretoria foi renovada, códigos de conduta implementados de forma mais rígida e principalmente canais de denúncia aprimorados. A empresa teve prejuízo de imagem, claro, fundos e contratos foram perdidos, mas alguém tinha que colocar a transparência acima de lucros imediatos. Yun Chen viu sua fortuna e influência deslocarem-se para uma nova geografia, menos absoluta, mais ligada à responsabilidade social que ele agora defendia. Não era heroísmo, era consequência. Mu Cheng, depois de cumprir parte da pena e participar de um processo de reparação social, procurou formas de recomeçar. Não foi simples. Ele passou a dedicar seu tempo a projetos que ajudavam famílias que perderam entes em desastres corporativos. Não para se redimir em espetáculos, mas para aplicar sua força em algo que aqueceu. Encontrou na ação o caminho de reduzir o ódio. Não foi salvação, foi trabalho. Para Lu Yao, a gravidez avançava com cuidados e companhias de verdade. Os meses que se seguiram à tempestade foram de construção. Consultas, conversas com a família sobre limites, compra de um berço simples e montagem de um quarto que não parecia de alta sociedade, mas de gente que esperava atenção. Ela quis uma vida que não fosse show. Queria cotidiano, preguiça de domingo, bilhar entre amigos, sopa de panela grande no fogão. E teve isso. Teve também confusões financeiras para resolver, nome limpo a preservar e um trabalho que a ocupava de manhã. Mas esse era o preço de ser dona da própria história. Quando finalmente os meninos nasceram, os gêmeos, a cena foi de intimidade completa. Não houve filmagem viral, apenas o som de choro e de alívio. Yun Chen, que vira sua capacidade de fragilidade exposta e criticada, entrou no quarto com olhos úmidos e mãos que já aprenderam a cuidar. A imagem de Laifu circulando entre os frascos de álcool não era simbólica, era a rotina possível. As alianças que algum dia representaram contratos, agora ganharam outro momento. Não uma troca para proteger bens, mas um gesto de presença silenciosa. Eles não se tornaram perfeitos, tornaram-se gente que tenta carregar o peso de seus atos. Os meses seguintes trouxeram a conclusão dos processos. Fu Xueze foi sentenciada, e as penas civis e criminal culminaram em perda de cargos e em multa. O público assistiu à queda de outra figura que tivera poder sem escrúpulos. As consequências existiram. A justiça, de modo imperfeito, fez o que podia. Para alguns, ainda havia gosto de ironia amarga. A menina que sonhara se elevar tinha descido, e não por destino, mas por escolhas. No trabalho de reconstrução das empresas do Grupo Shao, Lu Yao teve papel ativo, participou de comitês de ética, ajudou a criar políticas de proteção a gestantes e funcionários vulneráveis e aconselhou mudanças operacionais. Não tomou tudo para si, montou times. Aprendeu que transformar dor em regra é um modo de erguer algo útil. Recebeu ofertas para lecionar sobre governança e, por vez, aparece em debates sobre responsabilidade social. O que era prioridade para ela não era fama, mas simples, que ninguém tivesse de sofrer do jeito que ela sofrera. A família de Lu, que acompanhara tudo desde a pequena casa onde a sopa sempre aquecia defesas, teve papel de base. A mãe, firme como sempre, ajudou nas tardes dos bebês. O pai, quando liberado por questões legais antigas, sorriu com a própria filha. A presença de Xiang e Qian se tornou rotina. Nos primeiros jogos de bilhar pós-tempos, eles riram das tacadas ruins e celebraram as boas. A amizade se revelou um porto mais seguro que a riqueza, e foi celebrada entre pequenos rituais. Um café na manhã, uma visita que aparecia sem aviso, um gato que insistia em mostrar carinhos. Houve consequências pessoais para Yun Chen. Hoje, fora do cargo que o definira por anos, encontrou tempo para aprender o que não havia tido, ouvir. Pelo menos foi o que muitos daqueles que se aproximaram depois disseram. Ele ouve mais. A frase é breve, mas indica algo lento e fundamental. Ouvir é exercício que tem de ser constante. Quando, algum tempo depois, uma reportagem quis fazer uma retrospectiva, como um coma falso virou lição, disse o título, os protagonistas conversaram abertamente. Não para buscar redenção midiática, mas para dizer o que aprenderam. Falavam de perdas, falavam de que a verdade, quando ocultada, serve apenas para construir bombas de efeito retardado. Falavam do que era amar alguém que errou, e como o amor não é cura mágica, mas uma escolha insistente por caminhos sociais mais limpos.
O epílogo da história aconteceu numa tarde de domingo em que tudo parecia normal. Uma mesa simples, uma tigela de sopa grande no centro, Laifu ronronando no colo de Luiao, bilhar sendo jogado por Xiang e Tian, tulipas brancas numa jarra que lembravam o primeiro dia do gesto. Eles não precisavam de câmera. Havia silêncios confortáveis, conversas correndo para o trivial. Yuntin bateu a última tacada numa jogada que fez todos aplaudirem com leveza. Um gesto sem grandes questões que simbolizava algo simples: resistir a dramas e preferir a rotina da confiança. Em certo momento, Yuntin aproximou-se de Luiao, pegou sua mão com cuidado e disse, sem plateia e sem excesso: "Obrigada por não ter me deixado sozinho no vazio que eu mesmo criei. Eu usarei o resto do meu tempo para provar que mereço." Ela sorriu, não por acreditar que tudo estava perfeito, mas porque havia nas ações que se seguiram substância. Ele havia perdido muito, ganhou a chance de trabalhar pelo que lhe restou de melhor: presença. A vida seguiu com irregularidades, claro. Houve dias de dúvida, de cobranças, de notícias que surgiam para atazaná-los, mas a imagem final é outra. Os gêmeos cresciam, a sopa era feita com mais cuidado, as tulipas continuavam a aparecer nos arranjos, Laifu dormia no colo dos meninos enquanto a tarde punha luz morna no chão. A mesa de bilhar era palco de brincadeiras e negociações grandes, mas agora com pessoas que sabiam que perder às vezes é ganhar sabedoria. A história, que começou com um colapso plantado e uma fuga encenada, terminou sem redenção mágica, com responsabilidade, justiça e recomeço. O coma falso deixou de ser truque para ser metáfora. O que era fuga passou a chamar por solução. O que parecia uma saída virou um chamado para acordar. A surpresa do amor não foi que o sentimento ressurgiu, foi que ele encontrou uma forma de exigir melhores ações, mais verdade, e uma escolha diária de reparar. Se restava alguma dúvida sobre quem mudou mais, ela estava na rotina. Yuntin mudou pelo peso daquilo que perdeu e pela determinação de ser menos representante de um sistema e mais humano. Luiao mudou porque teve de traduzir dor em medida prática, e ao fazê-lo tornou-se um exemplo não de fragilidade, mas de força. Alguns antagonistas pagaram por seus atos, outros foram forçados a refletir. A cidade observou, aprendeu, e em pontos pequenos ajustou seus ouvidos para histórias reais. E se alguém ainda pensou que manipulação é atalho, a história mostrou que atalhos quebram pernas. No lugar de glamour, houve consequência. No lugar de aplauso fácil, houve trabalho de reconstrução. E no fim, quando o sol da tarde entrou pela janela e refletiu nas tulipas, a cena que ficou não foi de um show, mas de uma família que cobre o vazio com sopa, companhia e presença sincera. Se essa história tocou você de alguma forma, conte nos comentários qual personagem mais surpreendeu pela mudança, ele ou ela. E se achar que alguém precisa ouvir essa virada, compartilhe este vídeo com essa pessoa.